pessoal, eu sou a Nádia e esse é o meu canal As Vírgulas, um espaço onde eu falo sobre literatura, estudos, escrita, criatividade. E hoje eu vim trazer as minhas impressões de leitura desse livro, Rainhas Geek, da escritora Jen White. Então, esse livro foi lançado aqui no Brasil em 2018 pela editora Planeta. E a Jen White é uma escritora australiana, como ela diz aqui sobre a autora que tem no livro, é escritora, geek, fangirl, com certo vício em café, livros e pugs. Contando um pouco do enredo aqui do livro, né? O livro inteiro se passa nos dias de uma convenção, um evento geek que acontece nos Estados Unidos. Então, os três personagens principais aqui saem da Austrália para ir para os Estados Unidos só para esse evento que se chama SuperCon. E esses três personagens são Charlie, Taylor e Jamie. A Charlie, ela é um youtuber e na época que se passa a história, né, no evento, ela acabou de terminar um filme, esse filme já estreou, e ela é a personagem principal do filme, a atriz principal do filme. E aí tem toda essa questão dela ser um pouco famosa, né, e tá nesse evento, ela vai dar entrevistas pro filme, as pessoas conhecem o canal dela, gostam dela, então tem esse burburinho dela ser meio famosa. E os dois amigos dela, a Taylor e o Jamie, não são famosos, mas estão sempre acompanhando ela, então a gente tem dois núcleos, o núcleo da Taylor e do Jamie e o núcleo da Charlie. E aí o livro ele é dividido em capítulos e cada capítulo vai contando um pouco da Taylor e um pouco da Charlie. Não tem um capítulo na visão do Jamie, né? É mais focado nelas duas, apesar deles serem esse trio de amigos. Aí voltando, a Charlie é essa youtuber recém-estreada num filme de certo alcance e o ex-namorado dela é o ator principal do filme que faz o par romântico com ela, aquela coisa assim, Crepúsculo, sabe? E aí eles acabaram de terminar há poucos meses, então existe todo um burburinho também no evento para uma possível volta deles, ou até uma certa pressão de alguns fãs por conta disso. E ela tem dois conflitos. O primeiro é que o relacionamento acabou de forma pública e deixou ela muito mal porque vazaram fotos que ele estava traindo ela, então muita gente ficou do lado dela e apoiou o término, mas muitos fãs ficam nesse negócio de perdoa ele, blá 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 blá. E aí esse é um assunto bem delicado, porque desde o término eles não tinham se visto mais e vão se ver a primeira vez no evento por conta das entrevistas que vão ter por causa do filme. Em vários momentos do livro ela vai descrever essa ansiedade, assim, de encontrar de novo uma pessoa que te magoou muito, né? Ainda mais quando você é obrigada a conviver com essa pessoa por conta do trabalho. E aí, nesse ponto, eu me identifiquei bastante. Porque eu também passei por um relacionamento que se tornou meio público, não mundialmente, né? Mas dentre as pessoas que conheciam eu e a outra pessoa. E foi um relacionamento abusivo, foi um relacionamento que teve traição. E pra mim, quando eu comecei a ler as coisas que a Charlie falava aqui, eu fiquei bem tocada, assim, porque eu entendi muito como é que ela estava se sentindo, de ainda ter que conviver com uma pessoa que, não sei, te desrespeitou, assim, publicamente, né? E isso também aconteceu um pouco comigo. E a maneira como a escritora conduz toda essa montanha-russa de sensações da personagem, eu achei muito interessante e eu acho que realmente eu tinha um certo preconceito com esse tipo de livro e agora eu derrubei todos. Não tô dizendo que todos vão ser ótimos, mas acho que a gente fica com preconceito de que vai ser uma narrativa superficial por causa da faixa etária que é indicada, do público-alvo, mas eu não achei nada superficial aqui. Eu acho que realmente ela consegue adentrar em várias camadas do que é ter passado por um relacionamento abusivo e como é essa ansiedade, esses conflitos de conviver com uma pessoa quando você não pode evitar. E aí, o outro conflito da Charlie é a questão da sexualidade dela. Ela é bissexual, mas ela não é assumida
pra todo mundo, nem pros fãs, só pros amigos dela. E o ex-namorado dela também sabe, mas tirava sarro dela. Vocês, assim, sabe? Se vocês vão ler, vocês vão ter tanto ranço desse menino, o nome dele é Reese. Tanto ranço, que dá vontade de pular as páginas que ele aparece, porque o ranço é grande. E aí, tem essa questão da sexualidade e que é um conflito porque ela começa a se apaixonar por uma menina, uma youtuber também, que ela, a Charlie, é muito fã dessa outra menina. Começa a rolar um clima entre elas e aí ela fica naquela de tipo assim, ai meu Deus, eu acabei de sair de um relacionamento conturbado e muito público. Será que eu quero me envolver com uma pessoa que também é pública? Será que eu quero, né, tornar isso um assunto de todo mundo de novo? Mas é meio que inevitável, porque ela é famosa, outra menina também. E aí, com relação a Taylor e o Jamie, eles são amigos, né? Os três são amigos. Mas entre a Taylor e o Jamie rola uma certa amizade colorida. Nunca chegou a ter nada, mas tem um climinha entre eles. Só que esse não é exatamente o foco. E aí isso foi um dos pontos muito positivos que eu achei do livro, porque o foco são as personagens, são essas duas garotas se transformando em adultas. O foco é essa transição, são os conflitos internos delas e as personalidades delas. O foco não é com quem elas vão se casar no final do livro. O foco não é se elas vão beijar o cara e ela vai beijar a menina. Apesar de que saber disso é algo que empolga a gente, né? Mas a trama inteira vai se desenvolver a partir dos sentimentos delas em relação a elas mesmas, as confusões que elas carregam. Isso eu achei muito legal, porque mostra que, tipo assim, as histórias não precisam ser só sobre romance, sabe? Que histórias de adolescente também merecem ter suas complexidades e suas camadas de conflito. E eu acho que a Jen White faz isso aqui muito bem. E aí, por isso que a grande questão da Taylor não é nem o Jamie não, sabe? A grande questão dela é que ela é autista. Então, pra ela, tá num evento grandioso desse, cheio de gente, é uma superação muito grande, porque eu não entendo do assunto, né? Realmente sou bem leiga com relação a isso, mas do pouco que tem aqui no livro, ela consegue situar você como é um pouco do universo de um autista. No caso de um autista dessa personagem, porque do pouco que eu sei que realmente é algo que vai atingir as pessoas de formas muito diferentes. E a Taylor, a questão dela é porque ela fica muito ansiosa com multidões, principalmente quando são pessoas que estão prestando muita atenção a ela. E aí ela tem um blog, um Tumblr, que é um Tumblr tipo fanbase de uma série de livros, que é a Rainha Firestone. E ela sabe que a escritora desses livros vai estar no evento, e aí ela vai, né, fantasiada de cosplay de Rainha Firestone. Não sei se você já foi ou sabe o que é cosplay, mas é quando já fui em algum evento desses. Mas o cosplay é quando a pessoa se veste do personagem daquela série, daquele filme, enfim. E aí tem um concurso de melhor cosplay da Rainha Firestone. E quem ganhar esse concurso vai ter um jantar com a escritora. E aí ela fica, meu Deus, eu preciso disso, porque essa mulher é tudo na minha vida. Imagina aí a sua escritora favorita e você tem a oportunidade de jantar com ela. Só que para uma pessoa ansiosa como é a Taylor, isso não é tão fácil assim. Tipo, eu vou participar do concurso, vai ser incrível. E aí o grande conflito dela é como que ela vai se superando durante a narrativa, como que ela vai superando esses medos, esses anseios, a fobia social que ela sente, sabendo que ela vai ter que ser vista, né? E a ansiedade dela é muito com relação ao julgamento das pessoas, ela sempre se sentiu muito deslocada, então tem uma realmente montanha-russa de sentimentos aqui.
da personagem da Taylor, eu achei também muito legal. E aí são esses dois grandes conflitos. Eu não vou falar como é que é o desenvolvimento, o que que acontece, porque eu já dei bastante spoiler, mas isso eu acho que é suficiente pra dar um gostinho de vocês tentarem, de vocês lerem o livro. Aí ao longo da narrativa a gente vai ver como é que se desenvolve essa relação da Taylor e do Jamie, a relação da Charlie com o ex dela e com relação à bissexualidade dela. Então são muitos temas, né, bem interessantes. Tem essa questão da representatividade bem legal no livro, né, que é a bissexualidade, o autismo, fala sobre relacionamentos abusivos, fala sobre união feminina. Eu achei muito interessante porque em nenhum momento teve nenhuma rincha entre mulheres, sabe? Porque esse é um tema tão batido na adolescência, né? Sempre em filmes de adolescente tem alguma rincha entre as meninas e aqui não tem. Isso eu achei muito, muito, muito massa. E ela fala toda essa questão, levanta bandeiras e traz essa positividade de narrativas para a adolescência sem ser clichê e superficial, para mim. Então, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, mas se você estiver procurando um presente para dar para algum adolescente, esse livro é perfeito. Mas não se limite a achar que por conta disso não é um livro para adulto, né? Eu acho que qualquer adulto que quiser uma leitura mais leve, e também eu não estou menosprezando isso, às vezes uma leitura mais leve pode ser cheia de questões, como é esse livro. Essas são as minhas impressões gerais desse livro, Rainhas Geek. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado para ler o livro, porque realmente eu acho que é muito fofo, muito emocionante. Se vocês tiverem gostado, deixa aí o seu like, comenta, conversa comigo se você já conhece, se você ficou interessado. Se tem outra recomendação de livros de jovem adulto, porque eu tô aceitando, viu? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Participação especial dessa fofurinha, meu Deus!